A edição genética representa um dos avanços mais significativos da biotecnologia moderna, permitindo que cientistas alterem o DNA de organismos de maneiras que antes eram inimagináveis. A tecnologia CRISPR, que significa repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente intercaladas, tornou-se um marco nessa área, oferecendo um método preciso, eficiente e relativamente acessível para editar genes. Com essa tecnologia, é possível alterar características de plantas, animais e até mesmo células humanas, o que levanta inúmeras possibilidades e também muitas questões éticas. Ao olhar para a história da ciência, podemos perceber que essa não é a primeira vez que tentamos modificar a natureza. No entanto, o CRISPR se destaca por sua precisão. Diferente de técnicas anteriores que frequentemente produziam resultados inesperados, o CRISPR permite que os cientistas façam cortes exatos em sequências específicas de DNA, podendo adicionar, remover ou modificar partes do código genético. Essa precisão não só aumenta as chances de sucesso em experimentos científicos, mas também promete tratamentos mais eficazes para doenças genéticas. Contudo, o potencial da edição genética suscita debates sobre seus limites. Seria aceitável criar seres humanos geneticamente modificados? E se pudéssemos eliminar doenças hereditárias antes do nascimento? Enquanto muitos celebram a possibilidade de erradicar condições como a fibrose cística ou a distrofia muscular, outros alertam que esses avanços podem levar a um futuro em que a normalidade é definida de maneira arbitrária, criando uma nova divisão entre os que têm acesso a tais tecnologias e os que não têm. Além disso, a manipulação do DNA humano levanta preocupações éticas profundas. O que acontece se essas modificações forem herdadas pelas próximas gerações? Estamos prontos para lidar com as consequências de criar seres que podem ser considerados super-humanos? Esses dilemas não são apenas questões científicas, mas também morais, que exigem um diálogo abrangente entre cientistas, teólogos e a sociedade. Neste contexto, é importante lembrar que a ciência e a espiritualidade podem coexistir. Muitas tradições religiosas falam sobre o respeito pela criação de Deus e a dignidade inerente a cada ser humano. Portanto, enquanto exploramos os limites da edição genética, também devemos refletir sobre nosso papel como cuidadores da Terra e da humanidade. O diálogo entre ciência e fé pode nos ajudar a encontrar um caminho que respeite tanto o avanço científico quanto os princípios éticos fundamentais. A evolução da tecnologia CRISPR e suas implicações é um tópico que merece atenção e discussão contínuas. À medida que nos aventuramos neste novo território, é fundamental que mantenhamos um equilíbrio entre o desejo de inovação e a responsabilidade ética. A compreensão e o debate sobre a edição genética não apenas moldarão o futuro da ciência, mas também determinarão como seremos enquanto sociedade, buscando sempre um mundo melhor e mais justo. A edição genética, ao nos permitir modificar a essência biológica dos seres vivos, levanta questões éticas que ultrapassam as fronteiras da ciência e invadem o campo da moralidade e da fé. Modificar o DNA humano não é apenas um ato científico, é também um questionamento sobre os limites da nossa intervenção na criação. Será que cabe ao ser humano manipular a sua própria genética, alterando as características que Deus projetou? Essa pergunta ressoa fortemente no coração de muitas pessoas que veem a manipulação genética como uma afronta ao que é natural e sagrado. O conceito de melhoria genética também carrega uma carga de julgamento sobre o que é considerado bom ou desejável. Em um mundo que valoriza cada vez mais a perfeição física e a eficiência, existe o risco de que a edição genética seja usada para criar uma raça superior, excluindo pessoas com deficiências ou condições consideradas indesejáveis. Dessa forma, a intervenção genética poderia acabar ampliando desigualdades sociais, criando uma distinção entre os que têm acesso à modificação e os que não têm. Além disso, a modificação genética pode ter impactos imprevisíveis na saúde e na sociedade. Alterar o DNA humano para eliminar uma doença específica pode parecer uma solução simples, mas essa ação pode desencadear outras mutações ou problemas genéticos imprevistos. A ciência ainda está longe de compreender completamente como o genoma humano interage em sua totalidade, e mexer com esse código sem a certeza das consequências é um risco que deve ser considerado com cautela e responsabilidade. A ética da modificação genética também questiona a liberdade individual e a autonomia. E se os pais optarem por modificar o DNA dos filhos antes mesmo de nascerem? Essas crianças poderiam crescer sem o direito de escolher sua própria natureza genética, sendo moldadas por decisões feitas antes de terem consciência de si mesmas. Este cenário levanta questões profundas sobre a liberdade de ser quem se é, e de como cada indivíduo deve ter o direito de viver de acordo com a natureza com a qual nasceu.
Outro aspecto ético fundamental é o respeito à criação e ao papel que a humanidade desempenha na Terra. O ato de manipular geneticamente seres humanos e outras formas de vida nos coloca em uma posição de poder que, em última análise, traz consigo uma enorme responsabilidade. O que nos diferencia de meros manipuladores é a intenção e o respeito com que abordamos a criação. A ciência pode avançar, mas sempre deve se alinhar a princípios éticos que busquem o bem comum e respeitem a sacralidade da vida. Portanto, ao nos aproximarmos dos limites da edição genética, é essencial que a sociedade, a ciência e a fé estejam unidas em um debate profundo e constante. Somente através dessa cooperação podemos garantir que os avanços científicos estejam a serviço de um bem maior e não de interesses individuais ou comerciais. O uso responsável da tecnologia requer uma reflexão que vai além do pragmatismo científico, buscando sempre preservar a dignidade e o valor de cada ser humano como uma criação única e preciosa. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre os sinais dos tempos finais, ele deixou claro que seria um período de grande tribulação. Ele os alertou sobre falsos profetas, guerras, fome, perseguições e uma série de catástrofes naturais que abateriam a humanidade. Em Mateus capítulo 24, Jesus deixa esses sinais como uma advertência, mostrando que os dias que antecederiam a sua segunda vinda seriam difíceis, mas que a fé deveria permanecer firme. A profecia de Jesus tem um propósito claro: preparar seus seguidores para não se deixarem enganar e para se manterem vigilantes. Jesus não quis criar pânico, mas sim conscientizar seus discípulos de que o amor pelo próximo e a esperança em Deus deveriam ser constantes, mesmo em tempos de adversidade. Muitos dos sinais que ele mencionou, como a falta de amor e o aumento da maldade, já podem ser observados ao nosso redor, reforçando a importância de estarmos prontos para sua volta. Esses sinais também servem como um lembrete para os cristãos avaliarem sua própria jornada de fé. Em tempos de confusão e engano, é fácil desviar-se do caminho e ser seduzido por falsas promessas. Jesus alertou que muitos viriam em seu nome, alegando serem o Messias, e que até os eleitos poderiam ser enganados. Por isso, conhecer a palavra de Deus e manter-se fiel à doutrina é essencial para não se perder em meio aos falsos profetas e ensinamentos distorcidos. Outro sinal importante mencionado por Jesus são os desastres naturais, que aumentariam em intensidade. Terremotos, inundações e outros fenômenos são frequentemente citados como sinais de um mundo em crise. Contudo, além de sua importância simbólica, esses eventos também nos lembram da fragilidade da vida e da necessidade de buscar refúgio na fé. Jesus quis nos mostrar que, embora o mundo passe por tribulações, aqueles que permanecem nele encontrarão segurança. A profecia dos sinais do fim dos tempos também se refere a uma perseguição específica aos cristãos. Em várias partes do mundo, cristãos enfrentam perseguição, e a liberdade religiosa é frequentemente ameaçada. Esse cenário aponta para um cumprimento gradual das palavras de Jesus, pois, ao longo da história, sempre houve perseguições, mas elas parecem aumentar em intensidade e alcance, confirmando os sinais que Jesus anunciou. Assim, os sinais dos fins dos tempos não são apenas eventos futuros, mas situações que já podemos reconhecer. Eles servem como um chamado ao arrependimento e à fé. Jesus nos alerta para que estejamos preparados, vivendo uma vida de amor e santidade, lembrando que a nossa esperança está nele e na promessa de um futuro melhor. Essa preparação não é apenas para enfrentar dificuldades, mas para vivermos cada dia em comunhão com Deus, aguardando o grande dia de sua vinda. Jesus comparou os dias que antecederiam sua segunda vinda aos tempos de Noé, fazendo um paralelo que desperta uma reflexão profunda sobre a humanidade atual. Nos dias de Noé, as pessoas viviam suas vidas focadas em prazeres imediatos, ignorando os avisos de Noé sobre o dilúvio que se aproximava. Assim, muitos viviam como se nada pudesse mudar, despreocupados com as consequências espirituais de suas escolhas. De maneira semelhante, o mundo de hoje também está repleto de uma despreocupação com o divino e um foco exagerado no material. A sociedade contemporânea, assim como nos tempos de Noé, vive intensamente o aqui e agora, com poucas pessoas pensando na eternidade ou naquilo que realmente tem valor eterno. Essa despreocupação com o futuro espiritual muitas vezes se traduz em atitudes de autossuficiência, onde muitos acreditam que a ciência e o conhecimento humano podem resolver todos os problemas. No entanto, Jesus nos advertiu que a vinda do Filho do Homem seria súbita e que devemos estar preparados, pois a humanidade novamente será surpreendida. Outro ponto em comum entre os dias de Noé e os tempos atuais é o crescimento da maldade e da injustiça. Em Gênesis, lemos que Deus viu que a terra estava corrompida e cheia de violência,
e por isso decidiu purificá-la através do dilúvio. No mundo atual, as notícias diárias de crimes, guerras e desamor entre as pessoas demonstram que a maldade também se intensifica, criando um cenário muito semelhante ao dos dias de Noé, onde a justiça e a bondade pareciam escassas. A Bíblia relata que as pessoas dos dias de Noé ignoraram completamente o aviso de Deus e continuaram suas rotinas de maneira despreocupada. Mesmo vendo Noé construir a arca, elas não se preocuparam com o dilúvio que estava por vir. No entanto, Jesus nos advertiu a não sermos como eles, pois ele retornará de forma inesperada. Hoje, muitos ignoram os sinais proféticos, tratando-os como mera superstição ou exagero. Essa falta de vigilância pode ser fatal, pois a Bíblia nos ensina que a volta de Cristo será como um ladrão, que chega sem aviso prévio. Também é interessante observar como o dilúvio, na Bíblia, não afetou apenas a humanidade, mas também toda a criação. Essa é uma evidência do impacto que os pecados humanos têm sobre o mundo natural. Em nossos dias, a natureza continua a refletir a degradação causada pela humanidade, com desastres ambientais e mudanças climáticas. Esses fenômenos não são necessariamente o juízo final, mas um alerta de que algo precisa mudar. A criação aguarda, como diz o apóstolo Paulo, a redenção, e os eventos naturais nos lembram de que o mundo precisa de um Salvador. Portanto, o paralelo entre os dias de Noé e o fim dos tempos é um chamado à vigilância e à preparação espiritual. Jesus nos alerta a mantermos nossa fé viva e estarmos sempre atentos aos sinais que apontam para sua volta. Devemos nos perguntar diariamente se estamos prontos para esse momento, vivendo de maneira a agradar a Deus, ou se estamos, como nos dias de Noé, despreocupados com as consequências espirituais de nossas escolhas. Os Nefilins, figuras misteriosas mencionadas no livro de Gênesis, são um ponto de fascínio e especulação. Esses seres, descritos como gigantes ou heróis do passado, surgiram em uma época de grande corrupção moral. De acordo com o relato bíblico, os Nefilins nasceram de uma união incomum entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa mistura foi uma transgressão contra a ordem natural estabelecida por Deus e trouxe uma era de maldade, onde esses seres contribuíam para a violência e o pecado na terra. Naquela época, a terra estava tão corrompida que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Os Nefilins representam essa rebeldia e o abandono da pureza original que Deus havia projetado para a criação. Para muitos estudiosos, eles simbolizam um momento em que o mundo estava fora de controle, uma época onde até mesmo os limites entre o celestial e o terreno foram violados. Essa violação parece ter trazido consequências graves, pois resultou em um aumento do mal que contaminou toda a humanidade. A presença dos Nefilins na Terra contribuiu para o agravamento do estado espiritual da humanidade. Esses seres, por terem uma origem que mesclava elementos divinos e humanos, não eram simplesmente homens comuns. A Bíblia menciona que eles eram valentes, homens de renome, mas também que, sob sua influência, a maldade dos seres humanos cresceu a um ponto insustentável. Este aumento na perversidade fez com que Deus decidisse intervir de forma drástica, enviando o dilúvio para limpar a terra da corrupção. É interessante notar que a figura dos Nefilins aparece novamente mais tarde, quando os israelitas exploram a terra prometida e relatam ter encontrado gigantes entre seus habitantes. Isso sugere que a influência desses seres não desapareceu completamente após o dilúvio. A presença de gigantes na terra prometida representava um desafio para os israelitas, que os viam como uma ameaça intransponível. Esses gigantes simbolizam, para muitos, a resistência e o mal que se opõem ao povo de Deus ao longo da história. A natureza dos Nefilins é amplamente discutida entre estudiosos e teólogos, pois levanta questões sobre a relação entre o mundo espiritual e o físico. Alguns interpretam os filhos de Deus como sendo anjos caídos que se rebelaram contra a ordem divina e tomaram forma humana para se unir com as mulheres da terra. Outros entendem essa passagem de forma mais simbólica, representando uma união espiritual desvirtuada. Em ambos os casos, o relato aponta para uma transgressão que abalou a harmonia da criação. Os Nefilins, então, se tornam um símbolo do que acontece quando a humanidade rompe suas barreiras espirituais e ultrapassa os limites da ordem de Deus. Eles representam as consequências de uma era onde os valores divinos foram abandonados e a corrupção se espalhou por toda a terra. Esse cenário antediluviano serve como um alerta para o mundo moderno, lembrando-nos de que a busca pela liberdade restrita, sem considerar os princípios de Deus, pode nos levar à destruição. A expressão filhos de Deus e filhas dos homens, usada em Gênesis, tem intrigado estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. Para muitos, os filhos de Deus representam uma linhagem espiritual,
possivelmente anjos caídos que se rebelaram contra Deus e assumiram forma humana. Essa teoria sugere que esses seres transgrediram as ordens divinas ao interagir fisicamente com mulheres humanas, gerando descendentes que não pertenciam ao plano de criação original de Deus. Essa união não autorizada simbolizava uma corrupção tanto física quanto espiritual, e os resultados foram catastróficos. A Bíblia descreve os descendentes dessa união como heróis do passado, homens famosos, mas suas ações e influências foram contrárias aos valores divinos, promovendo violência e impiedade. Eles trouxeram ao mundo uma era de grande desvio moral e espiritual, contribuindo para o clima de destruição que culminou no dilúvio. Outra interpretação é que os filhos de Deus representariam uma linhagem de homens piedosos, possivelmente descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, uma linhagem afastada dos caminhos de Deus. Nesse contexto, essa união seria simbólica, mostrando a mistura de linhagens que levou ao abandono de valores e princípios espirituais. No entanto, essa visão não explica completamente os gigantes ou a maldade exacerbada que resultou dessa união. A Bíblia sugere que essa união resultou em uma geração de seres que corromperam a terra. Na visão de muitos teólogos, essa geração não apenas ampliou a maldade, mas também gerou um conflito espiritual. A mistura entre as linhagens divinas e humanas pode ser vista como uma violação do plano de Deus para a pureza e a ordem da criação. Essa corrupção alarmante foi um dos motivos para Deus enviar o dilúvio e restaurar a ordem através de Noé e sua família, que permaneceram fiéis. O significado espiritual por trás dessa história continua relevante para os dias de hoje. Ela nos alerta para as consequências de nos afastarmos dos princípios divinos e de buscarmos alianças que comprometam nossa integridade espiritual. Assim como naquela época, é fácil se deixar atrair por caminhos que prometem grandeza ou poder, mas que acabam nos afastando de Deus. Esse episódio serve como um lembrete da importância de mantermos uma relação fiel e pura com Ele. Por fim, essa história nos convida a refletir sobre a maneira como conduzimos nossas vidas e sobre as influências que permitimos em nossa caminhada espiritual. O mundo atual oferece muitas alianças que parecem inofensivas ou até benéficas, mas que, a longo prazo, podem desviar nossos corações de Deus. Como os filhos de Deus e as filhas dos homens, precisamos ser vigilantes para não comprometer nossa herança espiritual e nos mantermos alinhados com a vontade divina. Os gigantes, ou nefilins, não desapareceram completamente após o dilúvio, de acordo com a Bíblia. Quando os israelitas se aproximaram da terra prometida, Moisés enviou espias para explorar a região, e eles relataram a presença de gigantes, conhecidos como descendentes de Anak. Esse relato é significativo, pois mostra que, de alguma forma, essas figuras voltaram a aparecer na história de Israel, representando um desafio tanto físico quanto espiritual para o povo de Deus. A presença desses gigantes na Terra Prometida gerou medo e insegurança nos espias, que relataram que pareciam gafanhotos diante da grandeza e força desses seres. O medo dos gigantes levou muitos a duvidarem da promessa de Deus, acreditando que não seriam capazes de vencer esses poderosos habitantes. Esse episódio revela o quanto o medo pode nos afastar da confiança em Deus e de suas promessas, mesmo quando Ele já demonstrou seu poder e fidelidade. Os gigantes de Canaã também simbolizam os obstáculos e as forças que tentam impedir o povo de Deus de alcançar a plenitude de sua fé e a concretização das promessas divinas. Eles representam as barreiras espirituais que muitas vezes enfrentamos em nossa caminhada de fé, forças que tentam nos desencorajar e nos fazer desistir dos planos de Deus para nossas vidas. A Bíblia mostra que, ao longo de sua história, Israel teve que enfrentar esses desafios com coragem e fé em Deus. Esse episódio dos espias e a presença dos gigantes na Terra Prometida nos ensinam que as batalhas espirituais fazem parte da jornada de fé. Mesmo quando enfrentamos gigantes em nossa vida, devemos confiar que Deus nos dará a força necessária para vencer. Assim como os israelitas, podemos ser tentados a ver nossos problemas como intransponíveis, mas a fé nos lembra de que não estamos sozinhos e de que o Senhor é maior do que qualquer obstáculo. Além disso, esses gigantes revelam uma verdade sobre o poder da fé e da obediência. Embora fossem temidos, eles não eram invencíveis. Quando o povo confiou em Deus e seguiu sua liderança, eles foram capazes de conquistar a terra prometida e vencer seus inimigos. Esse exemplo nos lembra que, apesar das dificuldades, a obediência a Deus é a chave para vencermos nossas batalhas e recebermos as bênçãos que Ele reservou para nós. Finalmente, a existência dos gigantes após o dilúvio reforça a mensagem de que o mal ainda persiste, mas também que ele pode ser superado. O fato de que Israel enfrentou e venceu esses gigantes nos encoraja a confiar que, com Deus ao nosso lado,
somos capazes de vencer nossos próprios gigantes pessoais, sejam eles medos, desafios ou tentações que tentam nos afastar de nossa jornada com Ele. A identidade dos Nefilins tem sido um tema de intenso debate entre teólogos e estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos. Algumas tradições interpretam os filhos de Deus como anjos caídos, enquanto outras veem essa expressão como uma referência aos descendentes de Sete, uma linhagem que permaneceu inicialmente fiel a Deus. Cada uma dessas interpretações traz uma visão única sobre o significado e o impacto dos Nefilins na narrativa bíblica, refletindo como diferentes tradições tentaram entender a origem da maldade e da corrupção na época de Noé. A interpretação mais comum entre os estudiosos é a de que os filhos de Deus mencionados em Gênesis são anjos que se rebelaram e tomaram a forma humana para se unir às filhas dos homens. Essa união teria gerado os Nefilins, seres híbridos que traziam consigo uma natureza corrompida e que contribuíram para o aumento da violência na Terra. Essa visão é sustentada por outros textos bíblicos, como o livro de Judas e o de Apocalipse, que fazem menção aos anjos que não permaneceram em sua posição original e foram punidos. Por outro lado, alguns teólogos argumentam que os filhos de Deus representam homens de linhagem piedosa, como os descendentes de Sete, que, ao se misturarem com as descendentes de Caim, abandonaram sua pureza espiritual. Para essa linha de interpretação, os Nefilins seriam frutos dessa união entre linhagens com diferentes valores, refletindo como a influência do pecado e da rebeldia se propagou por meio das escolhas humanas. Esta visão vê os Nefilins como um símbolo do afastamento da humanidade em relação aos preceitos divinos. Há também quem interprete o termo Nefilins de forma mais metafórica, como uma referência a indivíduos extremamente poderosos e violentos. Nesse sentido, os Nefilins seriam figuras de liderança ou heróis que, em vez de usarem seu poder para o bem, se tornaram tiranos e opressores. A Bíblia se refere a eles como homens de renome, sugerindo que tinham grande influência, mas que abusavam de seu poder, dominando os mais fracos e promovendo a corrupção da sociedade. A interpretação dos Nefilins como seres espirituais que cruzaram os limites naturais da criação levanta importantes reflexões sobre o respeito à ordem de Deus e os limites da liberdade espiritual. Se os Nefilins realmente foram gerados por seres espirituais, sua existência nos alerta sobre as consequências de desafiar as leis estabelecidas por Deus. Essa visão destaca o papel da obediência e da submissão à vontade divina, lembrando-nos que toda a criação deve honrar os propósitos de Deus para manter a harmonia. Essas diferentes interpretações sobre os Nefilins mostram como a Bíblia permite uma leitura rica e multifacetada. Cada linha de pensamento traz uma lição espiritual e moral, seja enfatizando a obediência às ordens divinas, seja mostrando as consequências da rebeldia. Independentemente da interpretação adotada, os Nefilins são um símbolo de um período de grande corrupção e nos lembram da importância de buscarmos a santidade e de mantermos nossa comunhão com Deus, para não cairmos nas mesmas transgressões do passado. A busca pela superação dos limites humanos, representada pelo movimento transhumanista, é um tema que guarda um interessante paralelo com a história dos Nefilins. O transhumanismo visa melhorar a condição humana por meio da biotecnologia, inteligência artificial e outras tecnologias avançadas. Os defensores dessa filosofia acreditam que é possível evoluir a espécie humana e superar limitações físicas e psicológicas, criando uma nova humanidade que se aproxima do conceito de seres com habilidades sobre-humanas. Assim como no caso dos Nefilins, o transhumanismo propõe ultrapassar as barreiras naturais, modificando o corpo humano e, em última instância, desafiando a própria essência da criação. Na perspectiva bíblica, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com características que refletem a vontade divina. No entanto, o transhumanismo busca uma transformação que vai além dessa imagem, tentando recriar o homem segundo ideais humanos de perfeição. Esse desejo de modificação traz à tona questões éticas e espirituais, pois mexe com a ordem natural projetada por Deus. A história dos Nefilins nos ensina sobre os perigos de cruzar os limites estabelecidos por Deus. Esses seres, fruto de uma mistura proibida, foram responsáveis por trazer mais violência e maldade à Terra. De maneira semelhante, o transhumanismo, embora prometa avanços tecnológicos, pode abrir portas para consequências imprevistas. Alterar o DNA humano e criar novas formas de vida é uma intervenção que pode desencadear problemas que a humanidade ainda não compreende totalmente. Isso levanta a questão: até que ponto temos o direito de modificar a natureza humana? Os defensores do transhumanismo argumentam que essas mudanças poderiam beneficiar a humanidade, eliminando doenças e aumentando a longevidade. No entanto, essa evolução artificial também pode levar a um distanciamento das virtudes e valores espirituais,
já que a natureza humana passaria a depender mais da tecnologia e menos de sua essência espiritual. O transhumanismo, ao se concentrar em avanços físicos e cognitivos, corre o risco de ignorar aspectos fundamentais como o amor, a compaixão e a humildade, que são a verdadeira base da humanidade. Outro aspecto preocupante do transhumanismo é o conceito de super-humanos, que remete à ideia de uma sociedade dividida entre aqueles que têm acesso à modificação genética e os que não têm. Essa divisão lembra o surgimento dos Nefilins, que eram homens de renome e exercitavam poder e influência sobre os outros. Em um mundo onde apenas alguns têm acesso a tais modificações, poderíamos testemunhar o surgimento de uma elite com habilidades superiores, criando uma nova forma de desigualdade. Esse paralelo entre os Nefilins e o transhumanismo nos leva a uma reflexão sobre o propósito da vida humana e os limites de nossa intervenção. A história bíblica nos alerta sobre as consequências de desafiar as leis de Deus e mostra que nossa força e verdadeira evolução vem da conexão espiritual, não da modificação genética. O transhumanismo, então, se torna uma oportunidade para refletirmos sobre quem somos e o que realmente nos define como humanos diante de Deus. Nos dias atuais, a ciência moderna tem avançado de forma impressionante, possibilitando a criação de seres híbridos em laboratórios. Em vários países, cientistas têm utilizado técnicas de manipulação genética para inserir células humanas em embriões de animais, criando organismos híbridos. Esses experimentos visam, entre outros objetivos, desenvolver órgãos humanos em animais para transplantes. Contudo, eles também despertam grandes questionamentos éticos e espirituais, que remetem à questão dos Nefilins e às transgressões dos dias de Noé. A manipulação genética para criar híbridos de espécies diferentes levanta uma importante reflexão. Até que ponto a ciência deve ir na modificação da criação original de Deus? A Bíblia mostra que Deus criou cada ser com uma função e uma essência específica, e a fusão dessas essências levanta questionamentos sobre a santidade da criação. Para muitos, mexer com essas barreiras naturais é uma tentativa de ocupar um papel que pertence apenas ao Criador, o que pode resultar em consequências imprevisíveis para a humanidade. Esses experimentos também suscitam preocupações sobre o impacto a longo prazo de tais intervenções. A ciência pode estar criando organismos que desafiam a ordem natural e que, fora do controle humano, poderiam causar desequilíbrios ecológicos e até ameaças biológicas. A introdução de células humanas em animais pode criar um tipo de ser que, embora tenha elementos do corpo humano, não possui uma alma. Isso abre discussões filosóficas e teológicas profundas sobre a diferença entre corpo e espírito e sobre o que significa realmente ser humano. Outro aspecto inquietante dessa criação de híbridos é a perspectiva de que tais experimentos possam se expandir para além dos propósitos médicos. Em um mundo onde interesses militares e comerciais muitas vezes guiam a pesquisa científica, há o risco de que essa manipulação genética seja explorada para criar supersoldados ou trabalhadores com habilidades aprimoradas. Essa possibilidade lembra as histórias de gigantes ou seres sobre-humanos, que, na tradição bíblica, causaram desordem e violência. Criar tais seres nos coloca diante de um cenário onde a ética e a segurança devem ser pesadas com extrema seriedade. Essa fusão entre o humano e o animal também revela o quanto a humanidade tem buscado ultrapassar suas limitações naturais. No entanto, ao fazer isso, corremos o risco de perder nossa própria essência. A criação de híbridos questiona a singularidade da espécie humana e a imagem de Deus que carregamos. Essa busca incessante pela superação das limitações naturais pode, ironicamente, desumanizar o homem, distanciando dos valores espirituais que dão sentido à existência e à nossa relação com o Criador. Assim, o desenvolvimento de seres híbridos nos laboratórios representa não só um avanço científico, mas também um grande desafio espiritual e ético. Ele nos lembra de que a ciência, embora seja uma ferramenta poderosa, precisa estar alinhada aos valores que respeitam a criação de Deus. A humanidade deve refletir profundamente sobre até onde pode intervir na natureza, entendendo que certos limites existem para preservar a ordem e o equilíbrio estabelecidos pelo Criador, garantindo o bem-estar de todas as suas criaturas. A Bíblia nos alerta sobre a chegada de um período de grande tribulação, marcado pela manifestação do Anticristo. Esse governante global, que buscará estabelecer um domínio total sobre a humanidade, representa um dos maiores desafios para os cristãos e para toda a criação. Segundo as profecias, ele trará um período de engano, onde muitas pessoas serão seduzidas por suas promessas de paz e prosperidade. Essa figura representa o auge da rebeldia contra Deus e busca substituir o verdadeiro Messias. O Anticristo não se apresenta apenas como um líder político, mas como um símbolo da corrupção máxima do ser humano.
Ele promete resolver os problemas do mundo com soluções rápidas e aparentemente eficientes, mas a um custo espiritual altíssimo. Em tempos modernos, vemos um crescente desejo de controle e poder, e a tecnologia tem facilitado a criação de sistemas de monitoramento e manipulação global. Muitos estudiosos acreditam que isso é um sinal do cenário que antecederá o governo do Anticristo, preparando o terreno para seu domínio. Durante esse período, a Bíblia nos ensina que haverá grande perseguição aos cristãos, que serão pressionados a renunciar à sua fé. Aqueles que se recusarem a seguir as ordens do Anticristo enfrentarão grande sofrimento. Essa perseguição servirá para purificar e fortalecer a fé dos verdadeiros seguidores de Cristo, separando aqueles que realmente creem dos que apenas seguem superficialmente. A preparação espiritual e o conhecimento das Escrituras serão essenciais para resistir a esse tempo de provação. Além disso, a presença do Anticristo trará um período de engano e de falsa paz. Muitos falsos profetas e ensinamentos distorcidos se espalharão, confundindo aqueles que não estão firmes na fé. A Bíblia nos adverte sobre a importância de conhecermos profundamente a palavra de Deus para não nos deixarmos enganar. Esse tempo de ilusão e manipulação espiritual será uma grande prova para a humanidade, mostrando como o conhecimento das Escrituras e a proximidade com Deus são essenciais para a salvação. A volta de Jesus é a esperança para os cristãos em meio a esses tempos sombrios. A Bíblia promete que ele voltará para julgar o mundo e estabelecer um reino de justiça e paz. Essa certeza é o que sustenta a fé dos fiéis, que aguardam com paciência o retorno do Messias, que virá como Rei dos Reis. A preparação para o fim dos tempos, portanto, é um chamado para vivermos uma vida de santidade, mantendo a fé e aguardando a redenção prometida. Diante dessa expectativa, devemos nos fortalecer espiritualmente e nos preparar para as provações que virão. Viver uma vida de obediência e fidelidade a Deus, mantendo o amor ao próximo e a esperança na volta de Cristo, é o caminho para enfrentar o governo do Anticristo. Somente com uma fé inabalável e o compromisso de seguir a Cristo, seremos capazes de suportar as provações e aguardarmos o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde reina a verdadeira justiça. Em um mundo cada vez mais marcado pelo caos e pela corrupção, a santidade se torna um chamado fundamental para os cristãos. Viver em santidade significa escolher seguir os princípios divinos, rejeitar o pecado e buscar constantemente a presença de Deus. Jesus nos advertiu que, em sua segunda vinda, muitos seriam pegos de surpresa, como nos dias de Noé. A preparação para esse momento é essencial para que possamos estar prontos para encontrar o Senhor e ser recebidos em seu reino eterno. A santidade é mais do que uma série de comportamentos. É um estado do coração que reflete nosso amor por Deus e nosso desejo de obedecer à sua vontade. A Bíblia nos ensina que, ao buscarmos a santidade, estamos nos aproximando cada vez mais de Deus, e isso nos protege contra as tentações e enganos do mundo. Viver em santidade nos ajuda a discernir o que vem de Deus e o que é obra do inimigo, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios dos últimos tempos. Além disso, a santidade prepara nosso espírito para a eternidade. Ao viver em obediência a Deus, experimentamos uma paz e uma alegria que só Ele pode proporcionar. Essa preparação é um processo diário, onde buscamos a renovação de nossa mente e coração, fugindo das coisas que nos afastam de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luz em um mundo escuro, refletindo o amor e a pureza de Deus em nossas ações e pensamentos. A Bíblia nos lembra que devemos viver como estrangeiros nesta terra, pois nossa verdadeira pátria está com o Senhor. Esse chamado para viver de maneira santa também é um testemunho para o mundo ao nosso redor. Quando vivemos de acordo com os princípios do Evangelho, demonstramos a diferença que a fé em Cristo faz em nossas vidas, inspirando outras pessoas a conhecerem o amor de Deus e a buscarem uma vida em comunhão com Ele. Por fim, a preparação para a volta de Cristo é uma jornada que envolve oração, estudo da palavra e comunhão com outros cristãos. A Igreja é um apoio fundamental nesse caminho, pois nos ajuda a crescer espiritualmente e a enfrentar as lutas e tentações que surgem. Manter-se fiel em uma vida de santidade é um esforço coletivo, onde cada um de nós desempenha um papel importante, não apenas para nossa própria salvação, mas também para fortalecer a fé dos que caminham conosco. Assim, viver em santidade é uma forma de nos prepararmos para encontrar o Senhor. É um processo de transformação que nos torna cada vez mais parecidos com Cristo e nos aproxima de sua promessa de vida eterna. A espera pela volta de Jesus é um convite para que busquemos uma vida plena em Deus, onde a santidade e a fé nos guiam, mantendo-nos firmes até o dia em que seremos recebidos no reino celestial, onde não haverá mais dor, pecado ou morte.